Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo bem difícil, né? Se passaram 2 meses desde a última vez que eu postei o vídeo aqui no canal, contando sobre a minha gravidez, contando sobre o sexo do nosso bebê. Mas infelizmente nada está sob o nosso controle e nós perdemos o bebê. Nós perdemos o Caio com 6 meses de gestação. E foi um mês muito difícil, porque ele se iniciou no dia 1º de novembro, tudo começou a acontecer e ele faleceu no dia do meu aniversário, no dia 7 de novembro. E eu vim aqui no YouTube contar isso para vocês, contar com detalhes tudo o que aconteceu comigo, tudo que eu senti, como foi, porque eu sei que muita gente passa por isso também. Foi uma perda muito grande pra gente, estávamos muito felizes. Meu filho, então, estava assim super animado. Foi a parte mais difícil contar para ele que ele não teria mais um irmãozinho. Hoje eu estou aqui falando com vocês nessa tranquilidade, porque já passei por muitos processos assim até chegar até aqui. Estou fazendo terapia, estou seguindo com a graça de Deus, porque se não fosse ele, eu acho que nem sei, eu acho que eu nem aguentaria. Então, vamos lá. Vou começar contando para vocês logo depois do chá revelação, que eu estava com 18 semanas e pouquinho. Eu comecei a perceber uma diminuição dos movimentos do Caio. Eu comecei a sentir o Caio chutar com 14 semanas. 14 semanas e pouquinho, quase 15. Então, nessa gestação, eu comecei a sentir os movimentos do bebê mais cedo. Porque na minha primeira gestação, eu comecei a sentir o Pedrinho depois de 16 semanas. Mas nessa eu já comecei a sentir porque ele era muito agitado, muito serelepe. E eu senti ele todos os dias. E com 19 para 20 semanas, eu comecei a perceber uma diminuição desses movimentos. Eu vi que ele mexia bem menos e era em certos horários do dia, assim. Mas deixei passar porque a minha ultrassom morfológica do segundo trimestre já estava marcada. Como eu não estava tendo dor, nenhum sintoma, eu achei que estava tudo certo, tudo ok, né, até então. E aí, acabei comentando isso com meu esposo. Um dia eu estava bem apreensiva. A mãe, ela sente quando está acontecendo alguma coisa, ainda mais que nós estávamos ligadinhos, né? Então, eu senti que alguma coisa estava errada. E eu estava na cozinha fazendo o almoço e meu esposo estava de home office nesse dia. E ele chegou para mim e falou assim: amor, tá tudo bem? E eu desabei a chorar. E comecei a falar que estava preocupada porque eu senti uma diminuição dos movimentos do Caio e não estava como antes. Ele falou: não, amor, isso é coisa da sua cabeça, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, fica tranquila, que a gente já vai fazer a morfológica e nós vamos ver o Caio perfeito e vai estar tudo certo. É engraçado que quando eu fui marcar a ultrassom morfológica, gente, não tinha uma clínica disponível na data que eu precisava fazer, porque esse exame, né, é só até 24 semanas para poder fazer a morfológica do segundo trimestre. Então, assim, foi muito difícil eu marcar. Nenhuma clínica tinha data. E eu marquei numa clínica que eu nunca fiz, uma clínica super antiga aqui da minha cidade, da região onde eu moro. E beleza. Chegou no dia, fomos fazer a ultrassom. E sempre quando eu vou fazer ultrassom, eu levo todos os meus exames antigos, né? Minhas ultrassons antigas eu levava. E nesse dia foi eu, o Bruno, o Pedrinho, que o Pedrinho também queria ver o Caio, o Bruno também. E nós fomos todos juntos ver. E aí, o médico pegou a minha última ultrassom, né? Que ele tava com percentil 88. Ele tava grandão, tava saudável. E toda a ultrassom que eu fazia dava uma semana a mais por ele ser um bebê grande, né? Desde a primeira ultrassom, os médicos sempre falavam comigo: ele é um bebê grande, né? Ele tá com percentil no máximo já e tal. Tava dando sempre uma semana a mais, né, na ultrassom. E aí, nesse dia que a gente foi fazer, o médico demorou muito, sabe? Falou que ele estava numa posição ruim,
que ele estava sentado, que estava difícil para poder ver. E ele falou assim: tem certeza que ele é um bebê grande? Porque eu tô achando ele pequeno para a idade gestacional. Aí eu já olhei pro Bruno assim e falei: não acredito. Porque a doutora, última vez, falou que ele estava com percentil no máximo, que ele era um bebê grande, estava sempre dando uma semana a mais. Ele, pois é, engraçado, tá dando uma semana a menos e o peso dele tá baixo. E eu já comecei a ficar preocupada, né? E ele falou assim, pode ser por conta da posição que ele tá, porque ele tá sentado, ele tá virando o rosto, não tô conseguindo ver ele direito. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Porque quando eu senti a diminuição dos movimentos, eu já estava preocupada. Fiquei com aquilo na cabeça. E nesse dia eu saí de lá tremendo, preocupada. E ele falou assim, olha, eu vou pedir para você voltar aqui na quinta-feira. Isso foi numa terça. Na quinta-feira eu vou pedir para você voltar para a gente poder repetir esse exame na outra clínica, que lá os aparelhos são melhores e tal. Talvez pode ser aqui que não tá muito bom. Pode ser que ele tá na posição ruim e a gente não tá conseguindo ver direito. Então eu vou pedir para você voltar. Gente, foram assim, foi um dia que, né, na terça, eu tive que esperar só na quarta para poder ir na quinta repetir o exame e foi o dia mais longo de todos, porque eu orava o dia inteiro e pedia a Deus para poder tirar toda coisa ruim da minha cabeça que eu estava pensando que poderia ser e desse saúde ao Caio, que tivesse tudo bem. Mas nada é do jeito que a gente quer, tudo é da vontade de Deus. Chegando na quinta-feira, nós repetimos o exame e tava a mesma coisa. Ele não tava nem uma grama mais, nem uma grama menos. E ele tava com peso muito abaixo para a idade gestacional. Eu estava com 22 semanas. Ele tava dando mais ou menos 20 semanas e pouquinho. E 394 gramas só, com 22 semanas. E eu comecei a respirar fundo e tal, mas as outras coisas que ele viu, o coraçãozinho, os rins, estava tudo certinho, sabe? E ele não tinha me falado nada sobre líquido amniótico, nada. Falou que estava normal. Enfim, mandei mensagem para minha doutora, para minha obstetra que estava me acompanhando, doutora Márcia, maravilhosa. E ela falou assim, Mi, tá muito baixo. Ele tá com peso muito abaixo. Ele tá muito pequeno, não entendi, porque ele sempre foi um bebê muito grande. Vamos repetir daqui a 10 dias. Eu vou precisar que você faça esse exame no dia 1º de novembro. E aí você me fala. Gente, eu sei que todos esses dias eu comecei a ficar com não sei dizer, sabe? Um turbilhão de sentimentos, emoções, os hormônios à flor da pele. Chorava todos os dias, com medo, com receio, e pedindo a Deus para poder, né, dar tudo certo. Comecei a olhar na internet como aumentar o peso do bebê, como, sabe, fazer com que ele se alimente dos nutrientes que eu também estava comendo para ele comer, para ele crescer, para ele engordar, porque ele estava muito pequenininho para a idade gestacional. E eu já estava ali bem apreensiva, só esperando pelo dia 1º de novembro. E aí o dia 1º chegou e nesse dia eu tinha uma divulgação para fazer no shopping aqui da minha cidade. E eu me arrumei inteira, porque eu tinha vários planos. Nós íamos ver o Caio, o Pedrinho foi comigo nesse dia, o Bruno também. Nós íamos ver o Caio. Estávamos animados, confiantes. E eu estava toda arrumada porque eu tinha um trabalho para fazer. Eu ia sair da ultrassom e eu ia fazer uma divulgação. E de lá a gente ia fazer outras coisas também. E aí entramos na sala com a certeza de que ia estar tudo bem, de que ele ia ter crescido, né? E foi
um choque, assim. A gente foi do céu ao inferno num minuto, sabe? Nós entramos na sala, eu deitei. E aí ela começou a falar assim, uai, mas você não fez a morfológica? A doutora, né? Da ultrassom. Você não fez a morfológica? Nessa altura do campeonato era para você ter feito. Eu tava com 23, quase 24 semanas por aí. E aí ela começou a falar, olha, eu não tenho uma boa notícia não. Sua médica tá atendendo hoje? Eu falei assim, eu acho que sim. Então você vai ter que ir direto nela, porque você vai precisar internar agora, com urgência. O seu bebê tá com bradicardia, má formação no coração, pouco líquido amniótico e ele não cresceu nada em 10 dias. Ele tá com o mesmo peso. Eu tremi da cabeça aos pés. O Bruno olhava para mim e falava, calma, calma, calma. E o Pedrinho, ele entendeu tudo. O Pedrinho, ele chorava de se acabar. Não, mamãe, não quero você internada. Não, mamãe, o que está acontecendo? Porque a médica, ela não teve um pingo de sensibilidade comigo e com meu esposo e com meu filho que estava ali. Ela podia ter chegado e falado com jeitinho, mas ela só soltou tudo o que estava acontecendo de ruim e foi muito grossa. E foi, sim, muito seca, sabe? Ela não foi humana comigo. Pode ir agora que você vai internar e é muito sério o que está acontecendo com você e com seu bebê. Você tem pressão alta? Nananã, começou a perguntar um montão de coisa e eu não estava ouvindo mais nada que ela estava falando. Ela foi jogando várias coisas assim no ar e eu já não estava ouvindo mais o que ela estava falando porque eu já estava assim, o que está acontecendo, meu Deus? O que é isso, Senhor? Mas eu tive um sonho na segunda-feira, porque dia 1º de novembro foi numa quarta e eu tive um sonho que foi muito tenso, assim. Um sonho que revelou o que ia acontecer na minha vida. Eu sonhei com uma tempestade muito grande. Tava chovendo muito, tava ventando muito. E os muros aqui do lado da minha casa, perto da varanda que eu tenho aqui, caíam. E aí vinha um córrego de água bem forte, assim. E eu tinha um varalzinho do lado do muro do muro que caiu, que eu tinha lavado todas as roupinhas do Caio. E essa enxurrada de água de tempestade levava as roupinhas. E eu olhava pro Bruno, a gente ficava parado na porta da sala vendo a tempestade. Eu falava, Bruno, pega as roupinhas do bebê, pega, Bruno. E ele olhava para mim e falava, não tem como. Não dá para pegar mais, não dá. A chuva já levou. E eu chorava desesperada, tentando pegar as roupinhas do meu filho. E ele dizia que não dava mais. Foi aí que eu acordei de madrugada, desesperada, orando. E só Deus sabe o que a gente viveu nesses dias. E aí, saindo da clínica, nós deixamos o Pedrinho com a minha sogra, ele só chorava e queria ficar comigo. E fomos direto para a maternidade onde o Caio ia nascer. E lá eu fui direto para a emergência. Aí, quando nós chegamos lá, direto na emergência, fiz todo o procedimento, né? Medi pressão e tudo, minha pressão estava normal, meu coração que estava muito acelerado, né? Enfim, e eu fui fazer uma nova ultrassom. Quando eu fiz essa nova ultrassom, ele não estava com bradicardia, não estava com uma formação no coração, do jeito que a moça da Bioscan, né, falou com a gente. E o médico lá falou bem assim, olha, ele não tá com bradicardia, ele não tá com uma formação no coração, mas ele tá muito pequeno e não tem quase nada de líquido. Você não tem nada de líquido, não sei o que está acontecendo. Geralmente, quando essas coisas acontecem,
ou é hipertensão da mãe, ou é uso de droga na gestação, entre outras coisas que podem acontecer, e infecção, vírus, essas coisas, né? Então, assim, a princípio eles me falaram que era uma deficiência placentária, que a minha placenta não estava trabalhando do jeito que ela deveria trabalhar para levar os nutrientes para o Caio. Então eu tinha que internar para poder tomar soro na veia, muito soro, e entrar numa dieta hiperproteica para tentar aumentar o peso do Caio e tentar não alterar o Doppler, porque se o Doppler alterasse, eu ia ter que fazer um parto prematuro extremo. E se ele sobrevivesse, ele ia ficar com muitas sequelas. Muitas sequelas. Iam ter muitos problemas. Mas como eu estava muito novinho, com 24 semanas só, com peso de 20, né, com um corpinho de 20 semanas, 19, 20, não sobreviveria de qualquer forma. Não tinha uma chance, uma solução para ele poder nascer antes. Mas poderia ter nascido antes? Não. Não sobreviveria de qualquer jeito. Não era, né? Não era para ser. Deus estava planejando outra coisa. E nós vivemos uma experiência, assim, única. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu já vi várias pessoas passando por isso, gravando vídeo sobre isso, falando sobre isso. E eu nunca entendi a dor delas e hoje eu entendo. É uma dor muito grande. E só de pensar nos dias que nós passamos lá no hospital, foram dias dolorosos, sofridos. Assim, foi dias que eu e meu esposo nos conectamos mais, nos unimos mais. E foram dias, assim, tristes e terríveis ali dentro. E ali, na maternidade, nós conhecemos uma médica maravilhosa que nos explicou mais ou menos o que poderia estar acontecendo. Vou continuar aqui sem o microfone porque ele acabou a bateria. Aí, a médica que nós conhecemos, ela explicou que minha placenta não estava trabalhando como deveria e que íamos entrar numa dieta hiperproteica, com mais proteínas e muito líquido. Eu tinha que tomar mais de 5 litros de água e assim foi. No meu primeiro dia que eu internei, eu deixei um comunicado no Instagram e ninguém entendeu nada. Eu tinha que deixar, porque eu tinha trabalhos já marcados, né? Tava animada para poder postar, né, os trabalhos da semana. E se eu sumisse do nada, ninguém ia entender nada. Então eu deixei um comunicado, mas não contei o que estava acontecendo. Nós internamos para poder acompanhar o Doppler, para poder acompanhar se o Caio ia ganhar peso, se ele ia crescer, se meu líquido ia aumentar, se ia dar certo. E nós estávamos confiantes que ia dar certo, sabe? A gente estava orando a Deus, confiando em Deus, muitas pessoas orando por nós, muita gente mesmo fazendo corrente de oração. Meu pai é pastor, na igreja do meu pai fizeram correntes de oração e muita gente torcendo por nós. Nós internamos na quarta-feira e foram 4 dias internada. E nesses 4 dias eu só pensava no Pedro. Eu sentia uma saudade grande dele. Me batia crise de ansiedade dentro do hospital, porque eu tava pensando muito no Pedro. E os médicos lá, todos maravilhosos e abençoados por Deus, né? Nos dando todo apoio, nos monitorando, toda hora medindo minha pressão, toda hora verificando, né, o acesso no braço, medicamento, dieta, né? Então, assim, fizeram tudo o que podia. Fizeram tudo o que podia. Eu fiz tudo que estava no meu alcance. E meu esposo também. Meu esposo foi... Eu não tenho nem palavras para falar dele. Ele largou tudo para trás para ficar comigo. Ninguém ficou comigo. Ninguém revezou para ficar comigo. Ele ficou 15 dias comigo. 15 não, né? Foram 10, eu acho, porque eu internei na quarta, dia 1º,
e tive alta no sábado. No sábado de manhã, a médica passou, uma outra médica passou. E olhou pra mim e perguntou se eu tava sentindo alguma coisa. Toda hora elas perguntavam se eu tava sentindo alguma coisa, cólica, dor. E eu não tava sentindo nada, gente. Eu não tive sintoma nenhum, não tava sentindo nada. Inclusive, o Caio estava se movimentando, né? Tava mexendo, tava chutando, tava sentindo. Mas eles me explicaram que poderia ser por conta do cordão umbilical, que estava já querendo sufocar ele, né? Ele já estava entrando em sofrimento fetal por conta do baixo líquido. E pra mim, ele tava mexendo, era sinal de vida, sabe? Então, eu me comunicava com ele, eu conversava com ele, eu falava: filho, se alimenta, meu filho, come comidinha que a mamãe tá comendo. Conversei muito com ele e Bruno também nos últimos dias. E aí, quando foi no sábado, uma médica passou e disse: olha, eu vou te dar alta. E eu olhei assim, eu falei: sério? Mas eu fiz uma ultrassom de manhã e ele ainda tá pequeno, então a gente precisa ficar mais um pouco e tal. E ela falou assim: não, o que você tá fazendo aqui que você não pode fazer em casa? É só você tomar bastante líquido. Pode ser que o líquido aumente, pode ser que não. A gente não tem uma certeza, uma resposta. E eu vou te dar alta. E nós vamos fazer uma ultrassom por semana para acompanhar o Doppler. Você vai ficar vindo aqui na maternidade. Você vai acompanhar agora com um médico de alto risco, gravidez de alto risco. E você vai vir toda semana aqui na maternidade para acompanhar com o médico de alto risco e para fazer a ultrassom, né? Para não alterar o Doppler, porque se o Doppler alterar, a gente vai ter que fazer uma cesárea de urgência. E infelizmente ele não vai sobreviver. E ela me deu alta. Fomos para casa, confiantes, fiquei de repouso, tomando muita água, gente. Vocês não têm noção, tomava muita água. O Bruno comprou o whey protein para mim, né? Porque me passaram a dieta hiperproteica, então falaram que o whey também ajudava. Vi vários relatos na internet de que deu certo com algumas pessoas quando era deficiência placentária, mas o meu caso foi outro, porque nós descobrimos o que aconteceu quando ele nasceu. Então, assim, nem se eu tomasse toda a água do mundo não ia dar certo, né? Porque foi outra coisa. E aí eu fui pra casa e o meu aniversário foi dia 7 de novembro, numa terça-feira. E o médico de alto risco estava marcado para esse dia, 8 horas da manhã, no dia do meu aniversário. E a ultrassom estava marcada para de tarde, no dia do meu aniversário. Então, no meu aniversário eu não comemorei muito, né? Eu fui lá no médico de alto risco, entrei e ele começou a falar muitas outras coisas que já me deixou mais confusa do que eu já tava. Ele começou a falar que poderia ser síndrome de Down, má formação do bebê, problema nos rins. Falou tanta coisa que eu e Bruno, a gente ficou mais confuso ainda. A gente se olhava, a gente falava: o que tá acontecendo? O que tá rolando, cara? Porque assim, um fala uma coisa, outro fala outra. E aí ele começou a me passar um monte de exame. Exame para saber se era mesmo síndrome de Down, mas a morfológica não deu. O osso nasal estava perfeito. Não tinha risco nenhum de síndrome de Down, de alteração, de nada. Não tinha, na ultrassom não saiu. E ele passou uma nova ultrassom, passou vários outros exames, um exame de sangue lá específico para saber se era ou não síndrome de Down, enfim, se era problema comigo, se minha pressão estava alta, se eu tinha alguma doença que estava causando isso. Gente, tanta informação, tanta coisa. E ele nem encostou em mim, nem quis ouvir o coraçãozinho do bebê, não pediu para eu deitar, não me examinou, não fez nada. E nós saímos de lá assim, ó. E aí? O que é? O que tá acontecendo? E fui pra casa, pra casa dos meus pais, né? Porque querendo ou não era o meu aniversário. E aí nós saímos pra almoçar
cantamos um parabéns e 4 horas eu tinha que estar na ultrassom. Chegando na ultrassom, chegando na maternidade, né? Eu tive que pegar uma nova guia de pedido de ultrassom, porque aqui o doutor, né, da manhã pediu, a Unimed, né, o plano de saúde, não tinha autorizado ainda, ia demorar muito e eu precisava fazer com urgência. Então, eu precisei passar pelo médico da emergência para poder me encaminhar para ultrassom. E assim foi. E quando foi a minha vez de entrar na sala lá da doutora para passar tudo de novo e falar o que estava acontecendo e ela poder me passar o pedido da ultrassom, ela mandou eu deitar para ouvir o coração. Deita aqui, vamos ouvir o coraçãozinho dele. E aí ela começou a passar o aparelhinho na minha barriga. Não escutava nada. Ela começou a procurar e ela apertava minha barriga, apertava. Aí ela foi e perguntou: o doutor de manhã que te atendeu, ele conseguiu ouvir o coração do bebê? Eu falei: então, ele nem chegou a me examinar, eu não deitei, não fiz nada. Não ouviu. E ela começou a olhar para outra médica, porque tinham 2 médicas na sala, diferente. E eu já comecei a chorar ali. Porque ali, quando ela colocou o aparelhinho e não ouviu o coração do Caio, o Bruno não estava na sala, ele pediu para eu entrar sozinha, que ele ia ficar lá fora para ver se ia autorizar o exame, né? E ela não ouviu o coraçãozinho dele. E não era uma coisa difícil de se ouvir, porque quem tá gravidinha sabe, né? Colocou o aparelhinho ali, já dá pra ouvir logo de cara o coraçãozinho. E com o Caio, não. E aí ela pegou uma artéria minha e falou: ah, agora eu tô ouvindo. Aí a outra médica: não, esse aí é dela. Esse batimento é dela. Mas vai lá, faz a ultrassom lá. Faz a ultrassom e volta aqui. Eu saí da sala já em prantos. E Bruno olhou pra mim e falou assim: o que foi, amor? Eu falei: ela não ouviu o coração do Caio. Não ouviu. E aí ele falou assim: não, amor, pode ser que ali tá muito pequeno ainda e não dá pra eu pegar. Eu falei: amor, não tem como. Ela não ouviu, amor. Eu acho que o Caio se foi. E quando nós entramos na sala de ultrassom, por incrível que pareça, foi o mesmo médico que fez o parto do Pedrinho. Aquele médico, ele é surreal, ele é humano. E ele tratou a gente assim, ó. E foi Deus que enviou ele ali. Quando eu já tava tremendo, né? Entramos lá pra fazer a ultrassom. Quando ele colocou o aparelhinho e eu não vi nada pulsando, eu olhei pro Bruno e falei: desculpa, gente. Eu falei: amor, ele se foi. E aí eu e o Bruno começamos a chorar e o médico falou assim: Mirella, eu não tenho uma boa notícia pra te dar. Infelizmente, seu bebê não resistiu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um propósito. E agora eu vou te explicar como que vai acontecer o seu parto. Nós vamos precisar induzir. Você vai passar por um parto normal, porque ele tá muito pequeno. Nós não vamos fazer uma cesárea em você. Tem risco de hemorragia. É uma cirurgia, né? E ele tá muito pequenininho. Então você vai ter que expulsar como se fosse um aborto mesmo. E a indução, ela pode demorar. Pode ser rápido, pode demorar 1 dia, 2 dias. Precisamos ter paciência. E eu preciso que você tenha muita força nesse momento. E ele começou a passar um negocinho, né, lá da ultrassom. E viu que a placenta estava diferente, meio espessa, né? Ele começou a falar: tem alguma coisa nessa placenta. Essa placenta não tá normal. Aconteceu alguma coisa aqui. Nós só vamos saber quando ele nascer. Eu saí da sala da ultrassom
Meu mundo caiu, o chão abriu assim, um buraco. O Bruno me pegou pela mão e falou assim: vamos lá fora, antes de você internar. E nós entramos no carro. E eu chorava de soluçar, eu perdi o ar. E Bruno fez uma oração. Fizemos uma oração. E nós só pedimos a Deus para estar comigo nesse momento, porque a minha vida estava em risco ali. Ele já estava morto, né, no meu útero e tudo podia acontecer. E assim fomos. Eu fiquei 2 dias em trabalho de parto, com dores insuportáveis, mesmo tomando remédio para dor e mesmo tomando analgesia. Foram dores absurdas. Eu nunca senti na minha vida. No parto do Pedrinho, eu fiquei em trabalho de parto 18 horas, mas nada mais doloroso do que você passar por um parto sabendo que o bebê já não está mais ali, sabendo que o bebê já está morto. E foram 2 dias. Ele nasceu dia 9, 1h03 da tarde, com 400 gramas. 25 semanas. E eu não vi. Eu achei que eu fosse morrer de tanta dor. Eu gritava pedindo analgesia. Fui pro centro cirúrgico, tomei analgesia. E foi coisa de meia hora quando eu tomei analgesia. Eu nem cheguei a dilatar os 10 centímetros. Quando eu tava com 7 centímetros de dilatação, eu consegui fazer uma força e ele saiu. Doutora Michele, doutor Paulo, que estavam lá. Eu nem fui pra sala de parto, eu tava no quarto. Quando eu senti a dor e comecei a sangrar, eu gritava: Bruno, chama o médico agora, chama o médico, que é agora, ele vai sair agora. Me deitaram na cama, eu abri as pernas, botaram um pano pra eu não ver, e ele saiu. Foi como arrancar um pedaço de mim. E eu falei: eu quero ver ele. E aí o Bruno olhou pra mim e falou assim: amor, você confia em mim? Não vê. Ele tava dessa cor aqui, ó, da cor dessa esponjinha, porque já tava 2 dias no meu útero morto, né? E ele tava muito molinho. E o médico olhou pra mim e falou assim: confia no seu marido, não vê. E ela falou assim: a outra médica falou: mas é bom, é pra ela ver, pro luto dela, né? Aí o médico falou: não, é melhor que ela não veja, porque não tá legal. E aí eu olhei pro Bruno e falei assim: como que ele é? Aí o Bruno falou assim comigo: ele já tem cabelinho, é pretinho, tem um narizinho pequenininho e é parecido com você. Ele é lindo. Eu não queria ter aquela imagem dele na minha cabeça, sabe? Morto, escurinho. Não era aquilo que eu queria lembrar. Eu acho que aquela imagem ia ficar por muito tempo na minha cabeça. Eu acho que eu ia demorar um pouco mais para poder ficar bem, né? Porque eu preciso ficar bem, porque eu tenho um outro. Eu tenho um anjo na minha vida, que é o Pedro. O Pedro é meu milagre. Ele é minha vida inteira. Se não fosse por ele, eu nem sei de onde que ia sair tanta força de dentro de mim para eu continuar seguindo. E enfim, o Caio ia ser parecido comigo. E eu sonhei com ele 2 dias depois. E realmente ele era lindo demais. Lindo demais. Muito lindo. E aí veio a enfermeira com um saquinho assim, transparente, né? Colocou ele dentro e falou assim: infelizmente vocês vão precisar fazer o enterro, porque agora a regra é ou 25 semanas, mais de 20 semanas, ou mais de 500 gramas, né? E o Caio já tinha mais de 20 semanas. Então nós precisamos fazer o enterro e foi muito doloroso. Eu não fui no enterro
O Bruno que foi, meu pai, minha sogra, meu sogro. Eu fui fazer uma outra coisa. Eu fui contar pro Pedro. E quando eu contei, ele abaixou a cabeça, chorou baixinho. Falou, tudo bem, mamãe. Agora ele tá bem. E você também. E eu só pedi a Deus força, força pra passar por tudo isso e ser uma mulher forte pro meu filho, pra minha família. Porque eu tô chorando aqui, porque eu tô lembrando da dor que foi estar no hospital esses dias. E de quantas mulheres passam por isso também. Quantas mamães de anjos existem por aí, né? E o Caio virou o nosso anjinho. Vai fazer 2 meses agora, dia 7 de janeiro. Eu apareço nos stories rindo, né? Sempre rindo, sempre pra cima. Mas a verdade é que a gente ainda tá no luto. E a dor nunca passa. E eu penso nele todos os dias. E foi isso. E Bruno chegou depois, né? Que ele foi resolver as coisas do enterro e falou que o que aconteceu foi um descolamento prematuro da placenta. Uma veia da placenta se rompeu e já não estava passando nutriente e o líquido diminuiu. Então não tinha como, nem se eu tomasse toda a água do mundo, nem se eu fizesse dieta hiperproteica, não ia adiantar, porque a placenta descolou. E isso se dá ou por hipertensão da mãe, pressão alta, ou infecção, ou drogas, uso de drogas, e outras causas que os médicos ainda não conseguem explicar. Mas no meu caso, pode ter sido um vírus. Eu não tinha imunidade da toxoplasmose. Pode ser que eu tenha comido algo, infelizmente, fora de casa, que não estava bem lavado, e aí eu peguei essa infecção. Pode ser outras coisas também. Falam sobre a hipótese de trombose, mas eu acho que não é o meu caso. Vou investigar agora, né, no pós-parto. Já marquei uma ginecologista para esse mês. Vou fazer uma nova ultrassom, vou colocar o meu DIU, porque agora nós não queremos um bebê por agora, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um plano para tudo. Agora eu sou mãe de 2, eu sempre vou ser mãe de 2, um aqui e outro lá no céu, papai do céu cuidando de um e eu cuidando de outro aqui na terra. E é isso, gente. E foi isso, tá? Por isso que eu sumi daqui do canal. O pessoal lá no Instagram já sabe, mas eles não sabem a história completa. Resumindo, né? Tive descolamento prematuro de placenta. Isso podia estar acontecendo já desde 18, 19 semanas. Porém, como não fiz uma ultrassom antes disso, não tinha como eu saber. E descolamento da placenta ou deficiência placentária só é vista numa ultrassom de rotina. E foi isso que aconteceu comigo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. A gente não vai entender agora o que acontece com a gente. Lá na frente a gente vai entender. E a minha força vem de Deus. E da minha família, do meu filho. E das pessoas que gostam de mim, que torcem por mim. Eu coloquei uma meta agora para 2024, que é cuidar de mim. Focar na minha vida profissional, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha família, focar em pessoas que estão comigo, né? E viver a vida de uma forma mais leve e poder ser mais grata e aproveitar o que Deus me deu, o que eu tenho aqui e cuidar de quem ficou, né? O luto é uma coisa que é um processo. Eu tô fazendo terapia. E tem me ajudado bastante, assim, a enfrentar o luto, a enfrentar tudo que eu passei, tudo que nós vivemos ali no hospital, tudo que aconteceu com a gente. Mas eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores que os nossos e lá na frente a gente vai entender tudo isso, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu queria deixar aqui registrado.
um pouco triste, choroso. Eu prometi que eu não ia chorar, mas não teve como, né? É difícil, é impossível não chorar. Me perdoem por isso, mas eu queria deixar aqui registrado para vocês o que aconteceu. Infelizmente não estou mais grávida, não vai ter mais bebê, mas Deus sabe de todas as coisas. 2024 eu vou voltar com tudo para esse canal, com vários vídeos legais, vídeos de família, vídeos com o Pedrinho, vídeos de maquiagem, de cabelo, enfim. Eu quero estar com vocês aqui também. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram para você estar me seguindo. E é isso, gente. Feliz ano novo, feliz 2024. Que 2024 seja um ano de bênçãos, de muitas vitórias, de notícias boas, de coisas boas. Seja um ano leve e feliz para todo mundo, tá? Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!